Corinthians mira craque multicampeão da Europa para revolucionar o meio-campo e agitar 2026. O jogador vê com interesse a chance de atuar no futebol brasileiro e vestir o manto alvinegro. Diretoria estuda a operação ousada com apoio externo para viabilizar a contratação histórica. Torcida sonha com chegada. Confira. Últimas notícias. Memphis Depay fica próximo de retorno ao Corinthians e entra em processo de transição física. Camisa 10 do Corinthians está fora desde o empate contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians está se preparando para um momento muito esperado. Memphis Depay, um dos principais jogadores da equipe, está prestes a retornar aos gramados de maneira oficial. Isso porque o jogador está em processo de transição física no time do povo. Segundo expôs o portal Meu Timão, este processo é a parte final da recuperação da lesão do jogador. Memphis se lesionou contra o Flamengo justamente quando iniciou com um belíssimo passe o lance do gol do Corinthians. O passe de trivela não foi bom para o atleta, que sentiu logo em seguida. Crescimento de Garro sem Memphis. Com a ausência de Memphis Depay no plantel de Fernando Diniz, que ainda não pôde utilizar o holandês desde a sua chegada, Rodrigo Garro se tornou o verdadeiro protagonista. Desacreditado nos últimos tempos, Garro vinha com pouquíssima confiança no Corinthians. Porém, com o Diniz, o argentino retornou à boa forma e tem sido decisivo. Contra o Vasco, foi responsável por uma assistência plástica para Matheus Bidu, que marcou o único gol do jogo. Sendo assim, Diniz deverá pensar em uma maneira de envolver o holandês e o argentino juntos. Próximos compromissos do Corinthians. Agora, o Corinthians está se preparando para mais uma sequência que promete ser complicada. A próxima partida desta vez será pela Copa Libertadores da América, contra um grande rival. A partida será contra o Peñarol, do Uruguai, um dos maiores campeões da competição. O jogo está marcado para esta quinta-feira, 30, na Neoquímica Arena. Corinthians se anima com a decisão de Garro após sondagens e cenário com o Diniz ganha força. Meia analisou a possibilidade fora do país, mas vê no Corinthians o melhor cenário esportivo e financeiro. Corinthians ganhou um reforço importante fora das quatro linhas nas últimas semanas, e ele atende pelo nome de Rodrigo Garro. Em meio a um momento de crescimento com Fernando Diniz, o meia tomou uma decisão revelando sobre o próprio futuro que impacta diretamente o planejamento do clube para a sequência da temporada e também para os próximos anos. Antes mesmo da chegada do atual treinador, Garro viveu um período de instabilidade no time, ainda sob o comando de Dorival Júnior. Foi nesse cenário que o jogador passou a avaliar de forma mais profunda a própria carreira, buscando entender quais caminhos poderia seguir, principalmente pensando em médio e longo prazo. Nesse processo, o Camisa 8 procurou empresários influentes do futebol brasileiro para discutir uma possível mudança a agenciamento. A intenção não era deixar o Corinthians naquele momento, mas sim entender melhor o mercado e abrir portas para oportunidades futuras, especialmente no futebol europeu. Garro avaliou o mercado antes de decisão no Corinthians. Durante essas conversas, Garro ouviu diferentes análises sobre o seu perfil, idade e o possível encaixe no futebol internacional. Aos 28 anos, a avaliação predominante foi de que ele teria espaço em clubes de bom nível na Europa, mas sem atingir a elite das principais ligas do continente. Clubes de patamar intermediário como equipes da Espanha e da Itália foram citadas como destinos possíveis. Ainda assim, nenhum cenário apresentado indicava um saldo significativo em relação ao que o jogador já vive atualmente no Corinthians, seja dentro de campo, financeiramente ou em termos de protagonismo. Bidu vive melhor fase no Corinthians, ignora o Flamengo e quer fazer história no clube. Lateral vive grande momento, recebe sondagens, mas prioriza sequência e permanência no timão. O Corinthians vive um momento de afirmação com Matheus Bidu, que tem se destacado na temporada. O lateral esquerdo atravessa a melhor fase da carreira e se consolidou como titular absoluto da equipe. O desempenho recente chama a atenção dentro e fora do clube. Mesmo assim, a ideia do jogador é seguir no timão. Nos bastidores, o interesse do Flamengo chegou a movimentar o mercado. O clube carioca realizou uma consulta para entender a situação do atleta, mas sem avançar para a proposta oficial. A
sondagem foi vista como natural diante do bom momento vivido pelo jogador. Ainda assim, não houve negociação concreta até agora. Apesar do cenário, Matheus Bidu não demonstra interesse em deixar o Corinthians neste momento. O lateral entende que vive um período importante da carreira e quer aproveitar ao máximo essa fase. A intenção é construir uma trajetória sólida no clube. O foco segue totalmente voltado para o desempenho em campo. Bidu prioriza a permanência no Corinthians. Internamente, o Corinthians também não tem interesse em negociar o jogador na próxima janela. A diretoria vê Bidu como peça importante dentro do elenco e não pretende perder um titular. No entanto, existe uma ressalva. Uma proposta considerada irrecusável pode mudar o cenário. O contrato do lateral vai até 2027, mas o clube detém apenas parte dos direitos econômicos do atleta. Esse fator pode influenciar em uma eventual negociação futura. Ainda assim, a prioridade é manter o jogador no elenco. O planejamento atual não inclui sua saída. O Corinthians voltou a chamar a atenção nos bastidores do mercado e passou a monitorar uma possibilidade que poucos imaginavam: a contratação de Bernardo Silva, atualmente no Manchester City. O nome do meia português começou a circular com força entre os dirigentes do clube paulista, que enxergam no jogador uma oportunidade rara de elevar o nível técnico do elenco e dar um salto de qualidade para a próxima temporada, ou seja, nesta temporada. Embora seja uma negociação extremamente complexa, o interesse existe e vem sendo tratado com seriedade dentro do Parque São Jorge. Bernardo Silva é visto internamente como o tipo de jogador capaz de transformar completamente o meio-campo corintiano. Inteligente, técnico e extremamente versátil. Ele atua com naturalidade, tanto como um meia central quanto aberto pelos lados, além de ter facilidade para acelerar jogadas, controlar posse de bola e criar espaços em defesas fechadas. Sua capacidade de leitura de jogo, visão refinada e precisão nos passes fazem dele um dos meios-campistas mais respeitados do futebol mundial. No Manchester City, Bernardo construiu uma trajetória marcada por regularidade e protagonismo, sob o comando de Pep Guardiola. Consolidou como peça fundamental em campanhas históricas, participando diretamente de conquistas importantes e sendo frequentemente elogiado pela intensidade sem bola, disciplina, tática e qualidade na construção ofensiva, mesmo disputando espaço em um elenco repleto de estrelas. Segue entregando atuações consistentes em alto nível. Pessoas próximas ao jogador indicam que Bernardo Silva vê com curiosidade e entusiasmo a possibilidade de viver uma experiência fora do futebol europeu em algum momento da carreira. A chance de atuar em um gigante sul-americano diante de uma torcida apaixonada como a Fiel é encarada como algo atraente. O projeto esportivo do Corinthians, focado em reconstrução competitiva e protagonismo, também aparece como um fator relevante em qualquer conversa futura. Dentro do clube, a diretoria entende que uma negociação desse porte exigiria criatividade máxima. O salário do atleta e seu valor de mercado tornam qualquer tratativa naturalmente difícil, mas o Corinthians estuda a possibilidade envolvendo patrocinadores, parceiros comerciais e um projeto institucional robusto. A eventual chegada de Bernardo seria tratada não apenas como contratação esportiva, mas como um movimento estratégico de posicionamento global da marca Corinthians. Em campo, o impacto seria imediato. Bernardo Silva agregaria controle, dinamismo e criatividade a um setor que frequentemente sofre com oscilações. Sua mobilidade permitiria ao time ter mais fluidez ofensiva, melhor circulação de bola e maior capacidade de decisão em jogos travados. E aí, fiel torcedor, você concorda com a contratação de Bernardo Silva para reforçar o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Veja esta notícia das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor.